Bem, é o seguinte, essa situação, e aí foi uma análise que eu fiz conversando com um especialista também em questões de Oriente Médio que está na Europa nesse momento, o mais preocupante de hoje, né, mais uma vez teve aquela coisa de sirenes no norte de Israel, a gente tem dúvida se é hacker, se são testes, se tem alguma situação onde o jamear esteja muito alto ali na região, interferência eletrônica, mas não aconteceu nada até aqui grande na fronteira norte. Houve escaramuça, houve troca de tiro, houve israelense morto, houve libanês morto, houve, sim. Mas não começou a guerra do Hezbollah com Israel. Não começou a guerra de grupos na Síria com Israel. Só que hoje Israel bombardeou o aeroporto internacional de Damasco e de Alepo, quando o ministro de Relações Exteriores do Irã provavelmente estava chegando a Damasco. Ele voltou para Bagdá, muito provavelmente era este o avião, isso não, eu não consigo cravar, mas tudo leva a crer pelo monitoramento de aviação que nós fizemos, e o avião do ministro Abdollahian saiu de Bagdá e foi Beirute. Chegou em Beirute, no final da tarde, horário de Brasília, conversou com a liderança da Jihad, conversou com a liderança do Hamas, conversou com membros do Hezbollah. E ele é esperado, não sei se de avião, buscando talvez o aeroporto de Latakia, de helicóptero ou de carro, espera a diplomacia síria que o Abdollahian, amanhã, sexta-feira, provavelmente pela manhã, horário de Brasília, ou na madrugada já, nas primeiras horas, chegue a Damasco. Esse é um desenvolvimento mais sério. Não, com certeza, Bruno. Boa noite, seja bem-vindo. Com certeza, foi um recado para os iranianos o bombardeio da pista do aeroporto de Damasco. Muitas vezes esses bombardeios, que não são bombardeios que acontecem nesse momento pela primeira vez, e já aconteceram em uma única ocasião mais recente de forma concomitante, paralela, eles não utilizam as pistas de pouso, às vezes por algumas horas ou por alguns dias, quando é algo maior, tem repercussão na mídia. Mas é só você verificar o movimento do Flight Radar que você vai ver que tanto Damasco como Alepo ficaram não operacionais. Então, se o avião do ministro de Relações Exteriores do Irã sair de Beirute e buscar alguma área de pouso dentro da Síria, teria que ser em Latakia. Tem gente já especulando que pode ser Khmeimim, mas Khmeimim é uma base que é operada pelos russos na Síria. Creio que se for Khmeimim tem um significado maior. Mas, por outro lado, eu faria a seguinte conjectura. Se fosse Khmeimim, ou se fosse esse o destino, no momento em que você bombardeia Damasco e Alepo, o avião poderia seguir seu curso em direção a Khmeimim, tá? Então, eu não sei. Tem gente dizendo que ele pode ir de helicóptero, tem gente dizendo que ele pode ir de carro, se efetivamente ele for a Damasco. Mas a fala dele é contundente, porque ele já diz, olha, se continuarem esses ataques a Gaza da maneira que eles estão se propondo, a possibilidade de abertura de novas frentes é muito grande e é concreta. Agora, são conjecturas, são elucubrações. O fato dos Estados Unidos terem colocado 2 grupos de porta-aviões próximos à costa do Líbano e de Israel sugere que não seja mais uma situação corriqueira de um conflito entre Israel e Gaza. A fala do próprio ministro da Defesa israelense dizendo que levantou as restrições a qualquer tipo de orientação que fosse pautada em algo de cunho de precaução em relação à defesa de qualquer direito de terceiros, também é preocupante. Também é preocupante. Nós falamos sobre isso de passagem, na conversa que eu tive hoje, na primeira conversa que eu tive hoje, no canal Opera Mundi com o Breno Altman, onde eu fui falar mais especialmente da questão do enclave da República de Nagorno-Karabakh e da limpeza étnica promovida pelo Azerbaijão. Mas nós tratamos também da questão do que está acontecendo no conflito entre Israel e palestinos. Então preocupa a fala do ministro da Defesa de Israel, que levantou todas as restrições para ações de seus soldados.
Nós estamos ainda sob, com todos os tumultos que existem nas organizações multilaterais, sob o crivo das convenções, como a Convenção de Genebra, que nós até suscitamos no momento em que houve ataque a Israel, sob o ponto de vista da preservação de direitos de civis, e que não pode ser suspensa por um decreto unilateral de qualquer líder de qualquer Estado. Então, não visaram, olha, gente, só para que vocês entendam, não visaram o avião do ministro de Relações Exteriores do Irã. Visaram a pista dos aeroportos onde ele poderia pousar. Primeiro a de Damasco, o que acontece quando atacam Damasco é que os aviões que estariam em direção a Damasco geralmente procuram pousar no aeroporto internacional de Alepo, mas, concomitantemente, não utilizaram as duas pistas. Ele volta para Bagdá e de Bagdá ele voa para Beirute. É esperado, sim, amanhã em Damasco. Agora, nós vamos precisar chegar e aguardar, não é, esse encontro. Olha, muita gente me perguntou se ele poderia ser visado, se o próprio Abdollahian poderia ser visado por um ataque israelense. Essa seria uma declaração de guerra. Essa seria. Nós não estamos mais em época como a do assassinato do Qassem Soleimani. Se acontecer, e vocês podem escrever o que eu estou dizendo aqui, se acontecesse, ou se acontecer algo que eu acho muito inusitado e muito difícil, um ataque direto contra o ministro de Relações Exteriores iraniano, seja no Líbano, seja na Síria, é o início da guerra. É o início da guerra absolutamente sem nenhum tipo de dúvida. O governo iraniano não deixaria de entender ou de compreender tudo que a gente tem colocado aqui como possibilidade, aí sim como uma declaração de guerra.